Oi, provavelmente você ainda não me conhece. Meu nome é Julia Zilli, eu sou CEO da Grato Studio e você está ouvindo o Grato Cast. O Grato Cast ele só está sendo possível e acontecendo em parceria com a Sótão Produções, que é a nossa equipe maravilhosa que está aqui dando luz a esse sonho que agora está sendo um projeto real, está saindo do papel. Eu tô aqui com a minha sócia, minha parceira e amiga. Oi, pessoal. Sou a Isabela, sou sócia da Grato. E junto com a Júlia a gente toca esse podcast. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial pra gente. Um cara, assim, que é um parceiro nosso pra iniciar com o pé direito aqui pra vocês. Ele é publicitário, CEO da Bulb e vai se apresentar um pouquinho pra vocês. Abate, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Acho que tem que olhar pra lá, né? E aí, galera, tudo bem? Sou o João do Cabate. Como ela já falou, mentindo um pouquinho, não tão especial. Sou fundador da Bulb Hub e é um prazer estar aqui. É responsa também, né? 01 aqui. Primeiro. Pra Vamos tocar bem. da melhor forma aqui. Espero entretê-lo, a galera aí, e trazer um conteúdo interessante também. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu considero assim muito legal da gente trazer para cá, que é tendências de consumo e as estratégias de marketing. Existe receita para isso? E muitos seguidores também aqui da Grato perguntam muito sobre a questão de como agir na rede social em si, né? Tem número certo de postagens para você fazer? Uma quantidade específica de postagens, de formatos de conteúdo, qual é o melhor formato do Instagram, eu preciso realmente aparecer na rede social, o TikTok realmente é uma ferramenta muito importante, toda marca precisa ter um TikTok, ele é uma ferramenta muito necessária para todas as marcas, então eu acho que o primeiro ponto é a gente falar que não existe receita. Né? Na verdade, eu acho que assim, depende muito, né? Sim. O Instagram não é uma fórmula de bolo, né? Exatamente. Não. E não tem como a gente dizer e dar uma resposta certa, né? Quando as pessoas chegam pra gente pra perguntar essas coisas. Não tem como eu te dizer se é X ou Y de forma exata, porque realmente não existe. Um conteúdo hoje, ele humanizado, ele cria muito mais fácil essas conexões e a gente busca, né, realmente por identificação e acho que isso facilita muito o contato da marca com o cliente. O que você acha? Enfim, primeiro a gente tem que começar a entender do que a gente está falando, né? Então, pra quem a gente está falando. Não só isso também, mas os clientes eles chegam achando que comunicação, marketing é Instagram e redes sociais. Sim, então, assim, perfeito. Muitas vezes eu falo assim, cara, talvez você nem precise tanto de uma rede social para o produto que você tem. Então, eu sempre deixo claro a diferença entre os dois, né? Então, a gente entender que as redes sociais eles são um ambiente de branding, né? Então, Sim. Ninguém tá ali para uma experiência de consumo. A pessoa tende ao consumo depois. Sim. Mas ali ela constrói um conhecimento da marca, um engajamento. Então, ali é legal e muito importante que você tenha humanização ali, tem um rosto comum. Perfeito. Algo que mostre pessoas, né? Porque ali você não entra no Instagram para... Pô, vou comprar um celular, vou entrar no Instagram, eu quero ver preço do celular. Não, você entra para ver as pessoas. É uma rede social. Você vai entrar para ver seus amigos, os influenciadores que você gosta, os conteúdos que você gosta. E no meio disso ali tem a interrupção de uma marca. Sim. Então, quanto menos parecer uma que não interrupção... deve ser uma interrupção. Quanto exatamente. menos parecer, quanto mais fluida for dentro da jornada do cliente ali, dentro da rede social, que é o objetivo que ele está tendo ali de consumir conteúdo, acho que a sua comunicação fica mais eficiente. Mas, por exemplo, em contraponto a isso, tem as plataformas de busca, né? O Google, o YouTube, Sim. em que você tem uma comunicação um pouco mais diferente, que tem também eficiência. É ótimo você ter falado sobre isso também, porque tem gente que chega pra você já falando, e aí, eu quero botar um anúncio no ar, eu quero fazer aquilo ali rodar, quero vender, e só fala... E mágica, Exato, né? ele só fala E do fazer final, mágica. né? Eu acho que a venda, ela é uma consequência direta de ações que você tem no dia a dia da marca. E aí, quando eu digo do dia a dia, eu tô falando do geral mesmo, falando também de branding um pouquinho, e a gente pensar nisso, essa questão da interrupção. Antes a gente vendia, né? As propagandas antes eram muito, estou te vendendo um produto. Compre batom, você ficava na mente do consumidor, deixando claro que aquilo era uma ação de venda. Hoje é muito mais você trazer os benefícios do teu produto, do teu serviço, você mostrar o que aquilo ali tem de diferente no mercado, sem parecer que você está querendo falar sobre aquilo, só por realmente mostrar isso. Então, eu acho que a gente precisa realmente entender os canais, a sua forma de comunicação, né? Para quem você está comunicando? Como é teu público? Muito mais do que você definir público-alvo e persona, é você entender o dia a dia daquele cliente, onde é que ele está, como ele se comporta ali, entendeu? Para você conseguir, de fato, entrar
no dia a dia, na rotina. E gerar identificação, né? Sim. Eu acho que hoje as pessoas estão buscando muito por identificação. O fato da gente humanizar as redes sociais é para você trazer esse conteúdo que você consiga camuflar ele, né, no meio do feed ali dos teus amigos, da tua família, enfim, do que tá aparecendo na sua rede social. Então, a humanização, ela vem pra gente gerar identificação com a marca. A marca tem uma personalidade, né, ela tem um público-alvo, e você trata daquela comunicação humanizada dentro desse perfil da sua marca, né? Então, acho que isso também é muito importante. Ou, às vezes, ela não tem. Por exemplo, tem muita gente que tem uma marca, procura a gente, já aconteceu várias vezes. Eu tenho minha marca. E agora eu quero dar um novo passo com ela. Só que quando você vê a marca dele, o que ele tem, na verdade, é um logo, uma identidade visual, mas não tem conceito, não tem estruturação, não tem gestão, não tem nada daquilo ali por trás. Você tem que dar um passo atrás pra dar dois pra frente depois. Não tem nada. Ele não tem, ele tem um... Ele tem um projeto, ele tem uma ideia, talvez. Exatamente, uma ideia. E aí, você dá asa pra isso, a pessoa pensa, mas caramba, são tantos fatores assim. Nossa, eu nunca pensei que pra ter uma marca eu precisava fazer tantas coisas e tantas etapas. E aí eu coloco aqui pra gente refletir um pouco. O que mais mudou nessa nossa nova geração e nessa nossa nova forma de consumo? Porque, assim, a gente muda a nossa forma de consumo de 5 em 5 anos, né? A forma de consumir. Na minha visão, o que mais mudou é a questão da experiência. De você cada vez mais buscar por experiências. E sejam elas experiências no ponto de venda, seja ela uma experiência na rede social, e seja ela uma experiência com a marca. Então, experiência assim, que gerem conexões. Conexões, né? isso. A gente conseguir gerar conexão entre uma marca e as pessoas que estão consumindo. A ponto da pessoa virar, por exemplo, o tal do defensor da marca, tudo isso que a gente tanto trabalha, né, como objetivo, enfim. Eu acho que o ponto de gerar conexão, você trazer os valores e agregar cada vez mais, não somente ter um produto, você ter um universo da sua marca, é o que vai fazer com que a pessoa seja cativada por aquilo ali, sabe? Eu concordo muito. Concordo também, e eu acho assim, você falando sobre as principais mudanças, né, na era que a gente vive, a era digital, né, da internet, acho que tudo é um pensamento radical que eu tenho, assim, mas eu acho que fundamenta muito da minha tese, que é entender que tudo é commodity hoje em dia. Então, assim, serviços são commodities e produtos são commodities. Você consegue comprar um refrigerante de N marcas, consegue comprar uma camisa de N marcas. Se você precisar hoje de, sei lá, uma manicure, você consegue 500 mil em um clique. Se você precisar comprar um negócio que vem da China, você consegue em 2 segundos. Então, assim, a menos que você tenha um produto muito inovador, então, puxando mais pro lado da tecnologia, você tem um produto muito tecnológico, um robô, uma rede social nova, alguma coisa assim, acho que o seu único diferencial que você pode conquistar o cliente é a comunicação. É a forma de falar. Então, tanto a comunicação que a gente diz aqui de redes sociais, enfim, essa comunicação que as pessoas entendem mais superficial, assim, quanto mais profunda. Então, conectando com a experiência do cliente, conectando com o omnichannel ali, com pontos até fora do online, que, enfim, a gente vive na era online e acaba que esse é o padrão. Então, muitas vezes as oportunidades podem estar fora do online também. É meio controverso falar isso, né? Não, as pessoas olham, existe vida fora do online. A gente consegue ligar os dois, né? Exatamente. Exato. Eu acredito bastante nisso, assim. Por mais que um bom tempo, assim, eu acreditasse 100% no online, principalmente em questão de mídia, assim, compra de mídia, eu acredito no online, assim. Não acredito muito num outdoor, num adesivo no ônibus. Eu também não. Mas isso é muito relacionado à atenção, né? Mas a experiência, ela existe muito fora do online. Então, você, por exemplo... Eu sinto muito falta disso na comunicação hoje em dia, já fazendo um disclaimer aqui. Antigamente a gente via, cara, um totem da Sprite... Ia lá na praia, transformava um chuveiro num Sprite gigante. Que então, saía. A gente não vê mais isso hoje em dia. O Sprite vai botar um influenciador pra fazer um story. Uma ação, É muito mais barato, tem um retorno em números ali, é mais tangível também você entender os resultados daquilo ali. Você não precisa rodar uma pesquisa pra entender quantas pessoas foram impactadas no offline. Mas perde um pouco da criatividade. Eu acho que e perde essa troca mesmo. São coisas que se complementam, né? Na verdade. Hoje em dia a gente tem o facilitador, né, que é o digital, pra gente realmente linkar essas duas coisas. A gente pode fazer sim essa ação, que é muito legal, né, e gera realmente impacto, traz uma experiência legal, aquilo vai ficar marcado pra pessoa, sabe? Né? E a mente vai, a mente dela vai ficar
aquilo ali vai ficar marcado, né? Uhum. E você consegue linkar com a rede social para conseguir alcançar mais pessoas através daquela ação que você fez. Eu ia dar esse exemplo, porque, tipo, o marketing de guerrilha hoje em dia, ele não vem só propriamente como marketing de guerrilha. Tipo, a ação do Pedro Sampaio na divulgação Larissa lá. É um cavalo na praia com o nome Larissa, você, tipo, passava por aquilo te indagava. O que é aquilo ali? Sim. Mas com a presença do digital. Porque o digital vinha para reforçar que aquela ação estava acontecendo. E expandir, não né? era Tirar só ela propriamente dali. aquilo ali está na praia acontecendo e as pessoas vão fazer essa ação. Eles pegavam isso como gancho. Então, assim, achei ótimo você ter falado um pouco dessa mudança e da gente... Eu também acredito muito que muita coisa dependa do digital. Ele é até mais assertivo na forma da comunicação. A gente dá o exemplo do outdoor. O outdoor, você fica 20 segundos prestando atenção naquilo ali e tem que ser uma mensagem curta, impactante, que te inspire, beleza. Mas hoje, que não é tempo suficiente. Você já acorda, a gente já acorda sendo bombardeado de informações, de marcas, de tudo. Então, o outdoor, ele acaba sendo, na minha visão, um pouco menos assertivo do que, por exemplo, uma ação de tráfego pago bem feita, com uma pesquisa legal e com tudo aquilo ali. Talvez com uma mídia de apoio, uma mídia de apoio. Sendo bem barata, aí vale a pena. Mas... Exatamente. Então, assim, a forma mudou da gente consumir. Antes não era assim, a forma de vender mudou muito. A gente vê que as pessoas antes vendiam de uma forma. Tipo, você chegava no estabelecimento do cliente, tinha aquela venda e era isso. Hoje tem um e-commerce que tem a venda, tipo, totalmente online. Eu acho também que o consumidor, ele tá ficando mais exigente um pouco. Sim, a forma de consumir, consciência de consumo também. Ele vem ficando mais exigente, não aceitando... É porque, na verdade, a concorrência faz com que você busque cada vez mais diferenciais, né? E cada vez mais investir no teu produto, no teu negócio, na tua marca, para você se destacar dentro daquele meio, né? Foi o que você falou. Hoje em dia, se você dá um Google, você vê milhões de manicures. O que vai fazer? Eu escolher uma e não escolher a outra, entendeu? Aí tá o ponto, né? Aí eu queria levantar uma questão aqui para vocês de como a gente faz todas essas ideias, assim, buscar esses conceitos e como a gente faz para levar isso para uma marca... como eu vou dizer, para uma pessoa que está começando agora, para uma pessoa que não tem tantos recursos, como ela pode aplicar essas coisas dentro da marca dela, por exemplo? Eu acho que vai muito naquilo que a gente acabou de tocar no ponto, de tipo, você entender primeiro os objetivos principais, com quem você vai falar, qual é o teu produto em si, como está o mercado hoje do teu produto, ele está um mercado mais aflorado, tipo assim, que tem muita concorrência, tem muitas ações ali, ou ele tá um mercado um pouco mais específico, tá parado, como que tá aquilo ali? Eu acho que hoje, se a gente entende muito o que você tem para oferecer, fica mais fácil de você entender como comunicar isso. Se você sabe, por exemplo, aonde você quer chegar com a tua empresa, com o teu projeto, você sabe muito bem a forma de comunicar. E aí eu volto na questão da experiência. Se coloque no lugar do teu cliente. O que você está fazendo hoje como marca, que era o outro ponto que eu ia tocar aqui, que está realmente trazendo esse contato direto com a pessoa? O que hoje você faz como marca para a pessoa conseguir ter você gravado na mente dela, ter você como opção, prioridade na mente dela? Porque é o que a Basti está falando. A gente tem infinitas marcas o tempo todo, tem muita gente ali possibilitando que você esteja conhecendo o trabalho dela. Mas por quê? Isso que você falou. Por que a gente vai escolher fulano e não vai escolher ciclano? Sabe? Aquela ideia de fortalecimento. Então, eu acho muito isso. Entende primeiro o que você está oferecendo, com quem você quer falar, e aí a forma de comunicar vai ficar um pouco mais fácil. Não vai ser simples, vai ser trabalhoso, mas vai ficar mais fácil. Eu acho isso. Tudo se resume no famoso planejamento. Não, óbvio. A Boca Rosa não estava errada. Aliás, eu caso um dinheiro aqui, que aquilo ali foi proposital, que ela vai mostrar o planejamento também nada foi assim. Na caso não é, mas marketing, vem ela o não curso dá dela aí já não dá ponto pode sem ter não. certeza. Como se planejar igual a Boca Rosa em 30 minutos. Cara, eu concordo muito com vocês em relação a isso, mas eu tenho uma visão... Eu concordo, eu sei que é o certo, esse é o gabarito, vocês trouxeram o gabarito. Mas, assim, eu sou um pouco diferente disso, porque eu acredito que a gente tem que ter uma tese, então, tipo assim, cara, o que eu quero fazer, pra onde eu quero chegar? Pelo menos essas duas respostas a gente tem que ter. Então, por exemplo, lá no escritório, na Bulb, a gente não tem uma visão de longo prazo para sermos o intermediário. Então, a agência, ela é um intermediário entre o cliente, que é uma marca, e o consumidor. A gente quer estreitar a relação do consumidor com as marcas.
Então a gente tem a nossa agência lá, full service, dentro do grupo da Bulb Hub, mas a nossa visão de futuro está na criação de produtos originais, por exemplo. Ótimo. Então, Legal. só de eu ter essa clareza já me ajuda a tomar várias decisões. Aham. E eu acho que a gente tem que ter só isso de essencial. Lógico, quanto mais a gente tiver de planejamento, melhor. Mas, enfim, a pessoa que está começando, eu acho que ela não tem nada ainda. Sim. Então, ela precisa botar o carro na rua para ter várias respostas, entendeu? Ótimo. Então, ela tem que ir para a rua com as perguntas certas e trazer os insights da E movimentação se surpreender dela. com tudo aquilo que vai Exatamente, aparecer no meio porque, do por caminho. exemplo, a gente começou achando uma coisa e mudou de ideia no meio do caminho. E é muito bom ter falado isso, porque muita gente pergunta, mas será que é o tempo certo pra eu iniciar um projeto? É. Será que eu... Sempre Sempre é. é. Cara, e não só isso. Espera o quê? Que vai chegar uma hora na sua casa um cara e vai falar, agora é o tempo certo de você abrir Não, a sua e agência. acho que sempre pensar assim, tipo, daqui a um ano, se eu Se eu mudar de ideia, É, tudo bem. é. Você reconheceu o seu lugar no mercado. Tipo, eu iniciei, por exemplo, a Grato, ela tem muitos projetos, né? Tem muitas coisas que ela quer e que ela já conquistou. Por exemplo, o objetivo de fazer um podcast era uma coisa que a gente queria pra conseguir levar o maior número de pessoas possíveis o conhecimento básico, coisas que elas consigam realmente ver que não é difícil. Mas a gente viu isso, mas tem coisas que a gente ainda não conseguiu que é mais pra frente, porque você sabe que no início você vai ter que fazer, de certas formas, algumas coisas que você daqui a pouco não vai estar mais fazendo, porque aquilo já Sim. não vai estar mais dentro da tua realidade, ou dentro do conceito que você desenvolveu, e tudo bem. Mas também a gente saber o caminho que você tá trilhando. É ter isso em mente, sabe? Tipo, onde eu quero chegar com isso? você Esse realmente projeto aqui, entendeu? traçar, eu quero um objetivo daqui a não sei quantos X anos. E dentro, pra eu chegar nesse objetivo, né, eu tenho que traçar pequenas metas, né, pra gente conseguir alcançar realmente. Eu acho E que é dentro. importante. Desculpa, eu te Não, cortei, né? não. Acho que é importante também a gente ter o pé no chão o tempo inteiro de, cara, a certeza. gente vai fazer muita coisa que a gente não quer fazer e que a gente talvez nem acredite, mas que talvez alimente uma coisa que você acredita. E aí eu já puxo outro gancho aqui de uma questão que eu tô vendo muito também ultimamente e que me dá um pouco de agonia, assim, sendo muito sincera. A questão das lá, lá marcas. vem. Dancinha no vem. TikTok. Vamos lá. Dancinha em todos os perfis. Eu preciso Não, brincadeira. Das marcas quererem muito trazer o minimalismo, né? Eu tô vendo muito isso. Eu vou mudar a minha identidade visual. Vou fazer com que tudo fique minimalista. Essa é a solução dos problemas da fome no mundo, é isso. A pessoa, tipo, faz ali o minimalismo e pronto. Essa foi a ação, essa foi a mudança concreta da minha empresa. Tirei Caramba! uma curva. O que vocês acharam do novo posicionamento da marca? E aí entra nisso. A marca não tá E se posicionando. aliado a isso, cria um influenciador fake, né? Aquele digital, tipo a Magalu. A Magalu. Ou então, o embaixador. Isso é uma outra coisa boa pra gente falar. Exatamente, a gente pode falar sobre isso também. Opiniões polêmicas Exato. sobre isso. Eu acho que a gente vai ser cancelado aqui também. Mas enfim, não, a gente não tá falando aqui, é bom a gente tá brincando aqui, mas é bom a gente falar que a gente não tá criticando essas ações. Mas as formas que elas estão sendo feitas. Tipo assim, se não tem estratégia, se não tem um porquê, o motivo daquilo ali tá sendo feito, não vai ter um resultado legal. E aí eu falo muito sobre isso. Mudança entrar no minimalismo, mudança de identidade visual. Isso vai ser o que vai realmente mudar, porque na minha opinião é muito do dia a dia, eu vou voltar naquela parte. Posicionamento, conceito. O que mudou? Só a sua logo? Porque uma mudança de logo, ela é uma mudança significativa? Sim, mas pra mim é muito maior do que a marca descobriu nesse tempo. Sabe? O rebranding pra mim é muito uma questão interna, sabe? De estrutura. Falando assim um pouco, o que vocês acham? Cara, eu primeiro pergunto, quando eu vejo esse tipo de case, né, grandes marcas, principalmente na moda, acontece bastante essa mudança, né, dessas grifes mais famosonas, assim. Tipo, por que você fez isso? Aonde você quer chegar? Você só queria mexer no seu estilo? Qual é? Tenho vontade de perguntar isso pros donos dessas marcas, né? Pro CMO dessas marcas. Deu vontade. Tipo assim, se for só uma questão estética, beleza, mas eu acho que perde muita originalidade em vários casos, né? Lógico, tem logos horríveis que ficaram legais. Sim. E eu sou super adepto do minimalismo all black, sem marcas. Mas, assim, eu acho que falta... Eu gosto muito da publicidade tradicional por isso, pela originalidade, assim, das campanhas antigas e tal. Eu acho que... Eu vi até o Washington Oliveto falando sobre isso, como elas eram memoráveis, assim. Você botava uma marca ali, tipo, você impactava, de fato, a pessoa. Eu acho que essa é uma puta de uma frase, assim, uma palavra que a gente tem que ter na cabeça, né? Impacto. Acho que vocês até falaram disso hoje mais cedo. Mas se você for mudar, enfim, foi nessa vibe aí do minimalismo só
só por ir, eu não vejo muito sentido nisso. Eu acho que as pessoas costumam se perdem atrás das tendências, né? Porque a gente tem hoje em dia uma tendência. Sim. Né? A gente tem várias marcas se adaptando a esse novo modelo de consumo, esse novo formato que a gente está tendo. Acho, inclusive, muito por conta da chegada, da força do digital, né? Não é exigindo, mas as pessoas estão tentando se adequar um pouco. Então, algumas marcas estão buscando essa adequação. Mas eu acho que esse lance da originalidade vai muito bem quando você tem uma marca que é para X e você readequa ela para ficar dentro daquela tendência, daquele modelo, e aí ela acaba perdendo toda a personalidade dela. Sim. Tudo que foi estabelecido, o nicho, enfim, tudo, ela fica mais do mesmo. Tem a ver com o porque público também. É um conflito. Tipo, acompanhar tendências não é uma coisa errada. Nem um pouco. Mas a forma que você vai fazer isso, ela diz muito. Assim, por exemplo, se uma marca antes, ela se comunicava com propagandas, com um pensamento engessado, ou com umas ações que não fazem sentido manter, né? Às vezes fazia sentido lá no passado e hoje em dia não faz mais. E a gente vê que hoje, graças a Deus, a sociedade tem mudado muito. E, tipo, a gente tem se percebido um pouco mais consciente na forma de consumir também. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Uma marca começa a mudar as embalagens dela para uma embalagem um pouco mais, né, reutilizável, que beneficia o meio ambiente. Pô, uma mudança significativa, uma coisa que a marca está se preocupando. Vem com propósito, vem com posicionamento, vem com um novo propósito, vem com aquela temática ali presente. Agora, mudar por mudar é o que a Bá está falando. Dá vontade, de vezes, de você chegar e falar, cara, por que tu mudou? Tipo, a Sprite mudou o logo recentemente, a bagagem mudou recentemente. Então, você começa a ver e aí as pessoas começam a dar a opinião ali. Tipo, você vê quando a gente faz, às vezes, análise de case na página da Grata, a gente pergunta, e aí, o que vocês acharam dessa mudança? As pessoas são sinceras. Tem gente que fala assim, não sei por que fez. Tipo, não sei porque aconteceu. Eu vi o caso da Globo News, vocês viram esses dias? Do quê? Eles fizeram a nova logo deles. E aí tiraram as letras, eram todas umas encaixadas na outras, né? Todas em caixa alta, que trazia bastante impacto. Enfim, jornal referência, né? E agora eles estão com as letras todas em caixa baixa. Mais separadas, arredondadas, e assim, perdeu total a personalidade. Uma das postagens que eu vi anunciando essa mudança era assim, uma enxurrada de comentários e de consumidores falando sobre esse lance da personalidade. E aí, ao invés que a marca trazia e não tá expressando ao invés de ser uma coisa positiva, tipo, que todo mundo vai comentar positivamente, você frustrou determinado público, determinado cliente. Eu acho, rapidinho, só te cortei rapidinho. Eu acho muito da questão também das ações serem umas ações, óbvio que é o que a gente tá falando, não tem como você medir tudo. Mas você pelo menos medir alguma coisa. Tipo, um projeto ele ir pra rua, ele ter ali o motivo dele tá indo pra rua, sabe? Uma pesquisa do que você, sabe? Ter uma estrutura. Né? Não é só você botar uma coisa na rua, porque tem coisas que eu vejo e falo, quem aprovou isso? Isso passou por uma aprovação de alguém. E quem é que deixou isso ir pro ar? Tipo, porque você vê isso no dia a dia, né, da marca, né? Tem post que você fala, é sério? Tipo, um case clássico. Ou então campanha. A gente vê muito isso em campanha antiga, isso, né? Um case clássico é o da reserva do Dia dos Namorados. Eu pensei isso também. Mas eu acho que isso aí foi 100% pensado pro buzz também, e tal. Sim. Mas assim... De mau gosto. Mas provavelmente funcionou. A gente tá comentando aqui dele, né? Então, nem sempre... Né? Marcou, né? Ficou na mente. Mas assim, é muito isso que a gente tava falando. Dos motivos de você fazer alguma coisa, sabe? Se for pra mudar, que mude consideravelmente, que cause impacto, que é o que a gente tá falando. Tipo, impacto positivo, impacto estrutural. De tipo, sabe? Você pensar, agora eu tenho um conceito forte, o meu rebranding é nisso. Tipo, encontrei a essência da minha marca, encontrei o motivo de eu estar fazendo o que eu tô fazendo. Tudo que eu tô fazendo na minha marca hoje, ela tem um porquê, vamos dizer assim. Não que você precise saber as respostas sempre, mas as perguntas, como você tava falando, a gente precisa saber, pelo menos. É o caminho, né? Eu acho que é muito Eu também acho, cara, que, assim, sinceramente, se você quiser mudar só por estética, tudo bem também. Mas tem que deixar isso claro, né? Também. Beleza, gente, mudei. E eu acredito que é pra mais, né? Você deixa mais legal. Não você tirar a identidade, né? Sim. Então, por exemplo, a marca da minha empresa não tem significado nenhum, ela só é bonita. Eu gostei, mostrei a referência, a gente fez, e é isso. Não tem uma mística por trás e tal. Por mais que isso também seja um lugar a explorar, né? Por exemplo,
Você é um ponto de contato com o cliente, a sua marca, né? A sua assinatura. Sim. Então, se você tem uma história ali, legal pra caramba. Mas se você não tem também, beleza. Tudo é a forma exatamente isso de deixar claro. Posicionamento. Se posicione e fale sobre o que você acredita. Deixe isso claro até pra facilitar. Porque podem ter pessoas que vão seguir a sua marca, que vão gostar justamente por ela ser bonita, por ela ser uma coisa que agregue, né, positivamente. Como também podem ter pessoas que só gostem de consumir e de buscar por relações com marcas que tenham uma história por trás, que tenham um storytelling. Acho que tem todo o tipo de marca, né? E tem todo tipo de público. Então, igual tatuagem, né, cara? Tem gente que gosta de ter o significado ou não. Por que você tem, sei lá, um pato tatuado? Porque é um pato. Entendeu? Tipo, a gente pensar não, porque nisso. A minha avó, ela caçava pato. Tinha um pato de estimação quando eu era criança, eu precisava dele pra viver. Não, tipo, tem gente que tem motivos pra fazer certas coisas e não. Mas é muito pra gente pensar nisso, porque assim, eu acho que posicionamento de marca falta muito essa consciência, sabe? A gente via muito no momento da pandemia, eu via muito as marcas querendo gerar conteúdo e querendo falar sobre temas e trazer aquilo ali presente, e aí fazia naquele período. Né? Tipo, uma ação. E depois nunca mais tocava no assunto. Exatamente. É o que a gente muito vê, né? Tem até Isso acontece muito quando tem alguma polêmica, né? Sim, principalmente o tema saiu na mídia. De classe, tudo sexualidade, social, né? Tudo. Data também, né? Todas essas questões. A pessoa vai dia de sei lá quem. É isso. Puta campanha. É o que e eu nunca falo. mais fala sobre. É o que eu Mas falo. dentro da empresa tem várias coisas marca não acontece. A gente pode dar um exemplo. Eu já fiz um vídeo nisso também na minha rede social pessoal. Na época que a gente estava falando de Vidas Negras Importam, né? As pessoas botavam, as marcas começaram a botar fundo preto e ali, tipo, falando sobre isso. Isso, né? Era aquilo. Aquele era o posicionamento daquela marca. O que ela estava fazendo por trás? Como é que é a política de contratação da tua empresa? O que você está fazendo ali que está mudando uma coisa que está te incomodando? Porque se você levanta uma bandeira e uma pauta, aquilo tem que ser um incômodo pra você, né? Então, tipo, por que você tá fazendo isso? Que tem que ser algo que seja aplicado no seu dia a dia, realmente, cara. Né? Esse lance da sustentabilidade também. Você falou, eu quero mudar, que não sei o que, embalagem mais sustentável, blá, blá, blá. Beleza, você lançou aquele produto ali, você fez a tua imagem ali no mercado, marca sustentável. Muito sustentável. Mas dentro da empresa mesmo, você não implementa ações que vão sustentar esse seu discurso, sabe? Então, acho que é muito... O que vai pra mídia, gente, beleza. Agora, o que tá por trás ali tem que não estar realmente fazendo sentido. Alinhado. Eu falei pra vocês que eu tenho várias opiniões, talvez controversas. Não, assim. mas é interessante pra caramba. Não conflitantes entre as minhas opiniões mesmo, mas com o comum, né? Eu acho que, assim, lógico, a gente tá falando de humanização, tá falando de marcas dentro de um conteúdo social, de que pessoas, são pessoas com pessoas, mas não é toda a briga que você precisa comprar, sabe? Não é toda a pauta que então, vai tipo assim, sentido, o cara vende, sei lá, biscoito, aí ele quer fazer barulho, surfar na onda, sei lá, do preconceito contra galera LGBT, contra negros, contra, sei lá, pessoas que poluem o ambiente. Tipo assim, cara, escolhe uma que faça sentido com o que você tá fazendo, que realmente te incomode. E que você realmente acredite, né? Exatamente, que senão fica aquele discurso porque falso. Fazer por fazer. E não só isso, fazer por fazer é o que eu tava acabando de falar. Não pegue carona em pautas que você não aplica, sabe? Exatamente. Por exemplo, se sua empresa ela é composta por um monte de homens, assim, não tem nenhuma mulher no mercado da tua empresa, e você vai chegar no Dia das Mulheres, vai fazer uma campanha sobre Dia Internacional da Mulher ou sobre feminismo. Tá, mas quantas mulheres você emprega? Como é que aquilo tá alinhado hoje? Lógico. Então, assim, é o que a gente tá voltando a falar, cara. Não existe, tipo, receita, não existe... nada disso, mas assim, precisa ter um ponto de partida, cara. Sim. Precisa ter um posicionamento, um conceito. E aí, tudo, pra mim, também gira em torno de um bom branding. De você entender o teu lugar no mundo. Quando você entende isso, eu acho que tudo fica muito mais claro. Eu sei as intenções da Grato, onde ela quer chegar e o porquê ela existe. Você sabe porque a Bulb existe e o que ela vem falando, né? Quais são as suas mensagens. Eu acho muito legal que vocês falam sobre a questão de estarem sempre em satisfação. Isso é ótimo, você trazer isso pro consumidor, para ele entender que você é assim. Você, tipo, é insatisfeito e vai mudar, e vai trazer mudanças, vai ter uma comunicação assim. Isso deve estar provavelmente ligado aos arquétipos da sua marca, como aqui também da Grato. A gente, por exemplo, esse espaço que a gente está criando hoje, e criando, assim, de uma maneira que eu achei que a gente iniciou aqui muito legal, é para ser um espaço que todo mundo consiga falar sobre tudo, não só sobre marketing. Eu não tô aqui só para falar de marketing, eu não tô aqui só para falar de
de rede social, de tecnologia, de carreira. Eu vou falar disso? Sim. Mas eu também vou muito falar sobre essa questão de pessoas, cara. De pautas que a gente precisa trazer hoje, sabe? Hoje qualquer pessoa é empreendedor, qualquer pessoa é empresário. Também, né? E as pessoas se perdem um pouco no conceito, sabe? Porque, sei lá, eu acho que falta um pouco dessa questão de você entender muito. Hoje a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui hoje. Amanhã pode ser que mude mesmo, mas que mude com um propósito. É sobre ter propósito, é sobre ter valores. Está muito agregado a isso também. Eu adorei que você falou de, tipo, comprar o que for viável pra você, Lógico, o que fizer sentido. O que eu falei, eu acho que eu falei isso, tem a ver com a sua tese, assim. Você tem que ter uma tese macro que sustenta a estrutura, né? Sim. Então, assim, você tem que ter um prédio e dentro das salinhas do prédio você pode ir mudando, mas a sua estrutura ali, o que rege, você tem que ter uma atençãozinha, porque isso não é pra ficar mudando toda hora. Sim. E você tem todo o direito de mudar algumas coisas, mas, por exemplo, valores que você tem como pessoa e como marca, o jeito que você acredita na forma de trabalho e tal, acho que são coisas pilares assim básicas, que você tem que ter como fincados eles ali, né? Então, a gente pode mudar a forma com a comunicação, né? Porque, enfim, ela muda toda hora. Então, amanhã o Instagram pode... Não vai acontecer, óbvio. Mas pode acabar. Pode acabar, e aí? Vai ter que mudar o jeito E aí a gente de fazer. fica sem emprego. E aí acaba. Brincadeira. Mas assim, não, real. É muito, muito importante a gente pensar nisso, nessa mudança, assim, e tudo mais. Eu achei muito interessante. Queria, pra gente fechar, assim, a gente falar um pouco dessa questão de... Que a gente estava falando da Magalu e dessas ações, assim. Com a questão dos influenciadores também. Que muita gente pergunta se realmente eu preciso sempre contar com influenciador e se isso também é viável para minha marca ou não. E aí marcas pequenas, principalmente, se perguntam muito. Eu não tenho uma presença de influenciador ainda, eu não tenho uma estrutura. Será que eu vou me sustentar no mercado sem isso? Porque assim, né? A gente vê que tá muito mais comum, né? Eu acho que a gente tem que parar pra pensar que, ainda mais hoje, né, que a gente tem milhares de influenciadores, você vê uma pessoa, abre um perfil, 5 milhões de seguidores, meu Deus, nunca vi a cara dessa pessoa. Na verdade, então, tipo... te cortando, tem inclusive um dado que diz que nós temos mais influenciadores do que qualquer outra profissão. Porque tudo bem que eles contam a partir de 10 mil seguidores, micro-influenciadores, mas é a profissão que mais existe. Já passou engenheiro, passou médico. E todo mundo quer ser influenciador hoje em dia, né? Você é um trabalho, é uma profissão, se tornou uma profissão, mas eu acho que a gente tem que se atentar muito. Porque, assim, não é só, eu vou chamar um influenciador. Você é um influenciador, eu tenho uma marca X, eu vou te chamar. Não é só isso. Às vezes você vai postar e não vai ter resultado, sabe? Os influenciadores, hoje a gente tem nichos, né? De pessoas que falam sobre tal coisa, pessoas que falam sobre tal coisa. E você tem que saber se aquele influenciador tá alinhado com a sua marca, com a sua empresa, com os seus propósitos, sobre o que você fala. Ele pode estar até alinhado, mas não vai te ajudar em nada também. Não vai te ajudar, exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar sobre esse marketing por meio dos influenciadores, porque... Não é sempre que vai dar certo, né? A pessoa acha que vai botar uma pessoa pra divulgar e pronto. Não, e às vezes até a gente pensar nos micro-influenciadores. Gente, travei aqui. Influenciadores. De tipo assim, pensar o seguinte. Às vezes tem influenciadores de um bairro, por exemplo, tua marca tá num bairro. Com certeza. Tá? Vamos dizer que você tá aqui. Vamos dizer que aqui em Laranjeiras. Tá aqui em Laranjeiras. Tem a pessoa famosinha de Laranjeiras. A pessoa famosinha de Laranjeiras vai divulgar a minha marca. Pode ser que aquilo seja um pouco mais real, porque assim, você busca... Na maioria das vezes vai ser, né? Isso aí a gente consegue trazer exatamente, do que um que tá, tipo, em São Paulo vai falar do teu restaurante no Rio, ou sei lá, sabe? São coisas assim mínimas. Isso, inclusive, São Paulo, Rio não se mistura. Exatamente. Cara com sotaque de São Paulo fazendo um publi pro Rio. É o que muita gente... não se perde no conceito. Personagem. E não só isso, tipo assim, a gente pensar o seguinte, cara, você tá botando ali uma ação de influenciador. Hoje você acompanha muito, as pessoas acompanham a rotina dos influenciadores. Tipo assim, eu tô indo no restaurante que a fulana vai porque, deve ser muito bom, deve ser muito legal estar ali. Ela tá acordando, tá indo na academia, ela faz tais ações ali na academia, ela come tal coisa no café da manhã. Você passa a acompanhar. Isso é real. As pessoas acompanham a vida das outras pessoas. Mas não quer dizer que aquele público que acompanha aquele influenciador é o público que você vai ter no teu, sei lá, no estabelecimento, no teu restaurante, na tua marca. Será que aquilo tá alinhado com o que você traçou lá atrás? Então, assim, eu acho sim que influenciadores, às vezes, fazem muita diferença numa ação. Sim. Eles são um ponto muito importante.
Eu valorizo muito o trabalho de cada influenciador, porque eu sei que realmente é bem extenso. Mas eu procuro sempre atentar esse cuidado. Eu acho não é isso que vai definir muito o desempenho da tua marca. Assim, se não tiver, né, um porquê também, mas, né? O que você acha? E, cara, até voltando um pouquinho na eficiência de tal divulgação ali, eu acho que até isso, as publis, vamos dizer assim, elas precisam ser planejadas, né? Você vai escolher um influenciador, por exemplo, você acompanha o dia a dia dele. Eu sei que ele faz aquilo ali todos os dias. Eu vou mudar a rotina completamente dele e vou inserir um produto ali no meio que você nunca viu. Aleatório. É uma coisa que tem que ser estudada, sabe? É uma coisa que tem que ser programada pra você mostrar tal produto ou tal lugar, enfim. E tem que estar alinhado também com a imagem daquela pessoa, né? O que ela tem feito? Eu não vou pedir pra uma pessoa que, sei lá, não tem os costumes do meu produto, que talvez não consumiria o meu produto no real, né, na vida real, pra divulgar o meu produto só porque ela é famosa. Sim. E tipo fica assim, super falso. Isso aí não vai colar, entendeu? Tipo, porque o consumidor dela vai ficar tipo... Cara, isso não tem nada a ver com você. É mentira, você só tá divulgando porque você tá sendo paga, sabe? Exatamente. Eu acho que o marketing como todo, comunicação como todo, eles são várias ferramentas, né? Sim. E, então, assim, marketing de influência é uma ferramenta que você pode usar agora, pode não usar depois e pode usar nunca. Então, assim, é entender vantagens e desvantagens. É a mentalidade do teste, né? Então, é botar na balança ali o que vale mais a pena. Então, por exemplo, um influenciador, ele transfere para você autoridade e confiança do público dele com ele. Então, é uma forma de você encurtar o caminho de alguma forma e uma forma diferente de você penetrar na experiência ali do consumidor, né? Porque foi como eu falei, como a gente agora é tudo commodity, a informação ela distribui em velocidade recorde o tempo todo, as pessoas vão ficando... Também a nível de consciência, as pessoas entendem agora quando elas estão sendo manipuladas, quando ela clica num site e fica aparecendo coisa pra ela. Lógico. Então, o nível de... Não de inteligência, mas de conhecimento sobre o mercado mesmo, já tá do cliente vai blindando ele de algumas coisas. Lógico. Então, assim, muitas vezes o cara tá ali no Stories, beleza, e a gente tá usando o Instagram muito como exemplo, né? Mas tem outros. acho que é mais tangível. Aí, beleza, apareceu um patrocinado, o cara já pulou. Mas se você consegue transformar o seu produto num product placement ali dentro do... Frases de publicidade, né? Dentro do... adora uma frasinha em inglês. Pior que eu odeio isso. Vamos botar um inglês aqui. É porque aqui a gente traduz pra merchan, mas não é exatamente o que é. Não é tão. Aí, beleza. Se você conseguiu colocar aquilo ali dentro da rotina do cara, já é uma forma mais soft dele captar a tua mensagem, sacou? É o que eu tava falando no início, não é aquela comunicação bruta. Tipo, eu não tô te vendendo, você tem que comprar, tipo, é uma coisa um pouco mais suave. Eu acho que isso faz mais sentido até pra pessoa, sabe? Por mais que a gente realmente entenda que o público tá um pouco mais preparado hoje em dia pra um anúncio, pra uma comunicação de venda. Elas já entenderam como funciona. Já tomaram a vacina do marketing. Já estão vacinadas, ao mesmo tempo... Elas não estão também preparadas como a gente não tá para as mudanças que acontecem diariamente. Hoje a gente comunica dessa forma, amanhã não mais. Mas é se adaptar, é fazer com que isso faça sentido. Eu achei, assim, que a gente fechou muito bem. Acho que tá muito amarrado essas partes, assim, de consumo. Porque é o que a gente tava falando, né? De não existe receita, não vai existir. Então, é botar na cabeça que você precisa criar uma consciência de marca ali grande. Tipo, dessas coisas que a gente falou aqui, de... entender teu lugar no mundo e buscar por isso, planejar, trabalhar, escolher um time legal que vista a camisa ali. Não existe receita, mas existem sempre atalhos, né? Existem que você bases. vai pegando com a casca ali, assim. Inclusive, dentro do conhecimento. As grandes agências, assim, pelo que eu conheço, eu pesquiso também, falo com as pessoas dentro do mercado, o segredo está em você ter um volume muito grande de testes que te dão insights que servem para outros cases, entendeu? Então, por exemplo, se você atende 100 academias, você consegue validar com uma coisa que talvez te economize tempo nas outras. Sim, perfeito. É exatamente por isso a importância de também pesquisar. Porque não existe receita, mas você já consegue ter o caminho mais encurtado com ações básicas que podem ser facilmente implementadas e que ajudam no dia a dia. Dentro do nicho, principalmente, facilita muito você ter vários do mesmo nicho. E, cara, testar é muito barato, né? Exatamente. Botar na rua um projeto e ver como ele vai sair. E não só isso. Networking também, né, gente? Se comunique, fale com pessoas. Se você tem dúvida sobre algo, quer conhecer um mercado, vai estudar sobre aquilo ali, entendeu? Vai ver como aquele comportamento ali, como aquilo tá se desdobrando, né? Eu acho que é muito por aí. Então, acho que a gente encerrou de uma forma muito positiva.
E quero agradecer mais uma vez a você, Abate, por estar aqui com a gente. É um prazer. E acho que foi uma troca muito valiosa. Agradecer também, Isabela, por você contribuir aqui. E avisar, né, que esse é o primeiro episódio. O GratoCast já tá no ar, já tá na rua. E vocês podem esperar muita coisa bacana aqui, muitos outros convidados legais. E dizer que esse é um espaço realmente para uma troca, né? Um espaço plural e super aberto. Agradecer também a vocês que estão aí atrás da câmera, filmando a gente, acompanhando. Né? Tá dando, né, a vida a esse projeto, né? Que é a galera da Sótão Produções. Se o pessoal puder também acompanhar. Quer fazer o jabá, Isabela, aí da gente? Pra falar pra vocês continuarem acompanhando também, que vem aí vários episódios, como a Júlia falou, vários convidados, não falando só de marketing, empreendedorismo, mas todo esse universo e outros assuntos que vão acrescentar aqui também. E dizer pra vocês continuarem acompanhando a Grato, que vem muita novidade. Bate, fala aí um pouquinho de você também. É um prazer, eu espero ser convidado várias vezes. E quer deixar a rede social de vocês? Cara, você encontra a gente em qualquer lugar aí, como Bulb Hub, B-U-L-B-H-U-B, Bulb Hub. Tem o website, a gente tá nas redes sociais todas aí também, meio parados por enquanto, que a gente apagou tudo para fazer algumas coisas novas. Tem lá, enfim, dentro do site você vai entender o que a gente faz direitinho. Temos outras verticais lá também que vocês podem consumir um conteúdo legal também no YouTube, no próprio Instagram. Então é só procurar a gente, que a gente tá até no LinkedIn. Só procurar. É isso. E agradecer você que tá escutando, né, o GratoCast e pela companhia aí. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, Valeu, galera. valeu.